Romanos 4. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de fé. Romanos 4, 1, ele começa assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Aliás, quantos são filhos de Abraão aqui? Amém? Eu ficava tentando entender isso, né? Porque pela genealogia humana, os filhos de Abraão são os judeus. Mas a Bíblia fala que Abraão se tornou o pai da fé. Então todos aqueles que são da fé, e nós somos da fé, amém? Todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que são da fé, se tornaram filhos de Abraão. Aliás, o apóstolo Paulo fala que não é judeu aquele que é circuncidado ou não, mas aquele que é de coração. Ou seja, nós nos tornamos o povo escolhido de Deus agora. Então nós somos filhos de Abraão, porque ele é o nosso pai na fé. Então aqui o apóstolo Paulo fala: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, aqui está dizendo que Abraão foi justificado pela fé. A Bíblia fala que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Uau, isso é fantástico, irmãos. Ele acreditou e ele se tornou justo só porque ele acreditou, irmãos. Vocês estão prestando atenção nisso? Porque qual que é a nossa mentalidade? Como é que a gente acha que a gente se torna justo, irmãos? Como é que a gente fala, como é que a gente pensa que a gente se torna justo? Ajuda aí, irmãos. Fazendo as coisas, não pecando, não, fulano é justo, fulano, né? E naquela listinha de 5 pecados do mundo: não bebe, não fuma, não adultera, não mente e mais alguma coisa. Não, fulano é justo porque ele não tem pecado. A Bíblia fala que Abraão se tornou justo pela fé e não pelas atitudes, não pelas obras, não pelas coisas que ele praticou. Pastor, quer dizer que não tem mais nada a ver esse negócio de pecado? Não, deixa eu te explicar. Você se torna justo, e aí depois que você é justo, você começa a expressar essa justiça. Quanto mais entendimento de que você é justo, mais justiça você vai praticar. Você sabe, uma pessoa que tem entendimento que é justa, ela pode até escorregar e cometer um pecado, mas logo ela vai pensar: mas isso aqui não condiz com quem eu sou. Isso aqui não se parece comigo. Eu não posso agir dessa forma. Ela se arrepende rapidamente, porque a natureza dela mudou. Mas não é o que ela faz que a torna justa, porque senão a Bíblia fala que não há um só homem que não tenha pecado. Então veja, se fosse a questão de fazer as coisas certas, nós jamais seríamos justos. A Bíblia fala que nós nos tornamos justos pela fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Aliás, Abraão, depois que se tornou justo, cometeu vários pecados. Abraão, a Bíblia fala que ele foi para o deserto, desobedeceu a Deus, desceu para o Egito, foi lá, mentiu para Faraó, falou que a esposa dele era irmã dele, e deu aquele problemão. Agora, você acha que você acha que Deus fez com Abimeleque, né? Porque Abraão fez isso durante 2 vezes, não bastou fazer. Mas Abraão deu a esposa dele para Abimeleque, falou que era irmã. Você acha que Deus castigou Abraão? Não. Deus foi falar com Abimeleque, que era ímpio. Falou: olha, essa mulher que você está aí, ela tem marido. E se você ficar com ela, você vai morrer. Sabe? E aí ele foi lá pedir perdão, aquele papelão, né, do crente, né, quando faz alguma coisa errada. Deus não castiga, mas ele paga mico, né? Não, desculpa, eu fiquei com medo de você me matar. E você sabe, Abraão saiu do Egito mais abençoado ainda, porque Abimeleque devolveu a mulher, ainda deu escravos, ainda deu gado, ainda deu servos para ele. Então, até quando erra, o justo é abençoado. Não é maravilhoso isso, irmãos? Até no nosso erro, Deus abençoa a gente, porque a nossa relação com Deus é baseado na fé e na justiça. Aliás, hoje a nossa fé é no Filho de Deus e no seu sacrifício. A Bíblia fala que Deus pegou a justiça de Jesus. Aliás,
Jesus sim foi justo. Jesus não teve pecado. A Bíblia fala que Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. A Bíblia fala que a justiça é um dom, é um presente de Deus. A gente entende que a salvação é um dom. A Bíblia fala que a salvação é um dom de Deus. Mas a Bíblia fala do dom da justiça. Deus também não bastava salvar você. Você sabe, um pecador que foi salvo, ele é um pecador salvo, mas ele continua sendo pecador. E no céu não pode morar pecador, ainda que salvo. Não, no céu só mora justo. Então a única maneira de Deus trazer você para perto dele é colocar justiça sobre você. E agora nós podemos nos relacionar com Deus. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele enxerga a justiça de Cristo, o sangue de Cristo. Você sabe, no Velho Testamento está cheio de exemplos, O primeiro exemplo é quando Adão e Eva pecam. Quando os olhos deles se abrem, a Bíblia fala que eles perceberam que estavam nus. E nudez fala da nossa exposição, fala da gente mostrar o nosso pecado. Eles não tinham consciência disso. Eles já eram pecadores, mas eles não tinham consciência. E eles sentiram vergonha de Deus. A Bíblia fala que Deus foi lá e matou um animal. A Bíblia fala que é um animal. Mas veja, do que eram os animais? Do que eles faziam roupas naquela época, durante todo o Velho Testamento? Peles de cordeiro, peles de lã. Então, para mim, a Bíblia não fala, mas eu creio que Deus matou um cordeiro. Pegou as peles do cordeiro e fez roupa para Adão e Eva. Agora olha que lindo, lá em Apocalipse, fala que Jesus Cristo morreu desde o princípio, o Cordeiro de Deus. Eu creio que ali Deus já estava profetizando que as vestes do Cordeiro iriam cobrir a nossa nudez, iriam cobrir o nosso pecado, sabe? E que toda vez que Deus agora olha para Adão e Eva, Ele não enxerga mais a nudez, não enxerga o pecado, Ele enxerga as peles do Cordeiro sobre eles. Você sabe, na Bíblia tudo é conectado, Isaac, quando vai abençoar Jacó também, e a Bíblia fala que Esaú era peludo, a mesma coisa, Jacó veste peles de cordeiro e recebe a bênção. Sabe, nós todos éramos Jacó, nós todos éramos enganadores, mas nós recebemos a bênção do primogênito. Quem que é o primogênito da nova criação? Jesus Cristo. E nós nos revestimos de Cristo e recebemos a bênção que era dele. Uau, isso é maravilhoso, irmãos, Ontem nós estamos fazendo o nosso encontro, está tendo lá nesse momento, acabando aqui eu vou para lá. E ontem nós estávamos pregando a respeito de Jacó. Sabe, todos nós fomos Jacó, mas hoje nós somos Israel de Deus. Hoje nós ganhamos a bênção do Senhor, a bênção que não era para nós, irmãos, mas nós recebemos a bênção do primogênito sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, nós precisamos andar com essa revelação. Porque o que o diabo ele tenta tomar de nós, irmãos, você sabe, o diabo ele tenta tomar o favor de Deus. Eu não comecei falando que é importante a gente ter favor? Não adianta você trabalhar, não adianta... Aliás, existe um salmo que fala, olha, não adianta você construir se o Senhor não edificar, em vão trabalha o construtor. Sabe, não adianta você ficar correndo dia e noite, acordando cedo e dormindo tarde, se você não tiver o favor. Então o diabo, ele tenta roubar de você o favor. Agora, como é que o diabo rouba o favor? Fazendo você se esquecer dessas verdades. Fazendo você duvidar de que você é justo. Sabe, esse que é a grande arma do diabo, é a mentira, é fazer você acreditar na mentira. Se você vê quando Jesus, o ministério de Jesus, quando vai começar o ministério de Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele vai até o Rio Jordão, lá está João Batista batizando os pecadores, e Jesus vai lá para ser batizado, e quando Jesus é mergulhado nas águas, aliás, irmãos, quem não é batizado aqui me procure, nós temos que fazer batismos, amém? Não quero saber de ninguém que não é batizado aqui, porque Jesus foi batizado, nós temos que seguir o que o nosso mestre fez. Ok, mas Jesus quando foi batizado, a Bíblia fala que os céus se abriram, desceu sobre ele a pomba, representando o Espírito Santo, e veio uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora você sabe o que Jesus tinha feito até então? Nada. Jesus não tinha feito
nada, mas ele era amado. Você sabe, nós achamos que somos amados por causa do nosso desempenho. Nós achamos que somos amados porque a gente vem domingo no culto. A gente acha que é amado porque a gente ora 1 hora por dia. A gente acha que é amado porque não peca. Não, nós somos amados porque nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Agora, qual que é a arma do diabo? Você sabe, Jesus foi batizado, ouviu isso e foi jejuar. A Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo e ficou 40 dias e 40 noites no deserto jejuando. E aí você conhece a história, o diabo aparece para ele e faz a proposta, né? Ele fala, se você é filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Agora, irmão, o problema ali não era pão. A pegadinha não era o pão. A pegadinha era, se você é filho de Deus. Porque ele tinha acabado de ouvir que ele era o filho amado. E o diabo já escondeu o amado, né? Se você é filho, então se Jesus duvidasse, ele ia querer provar para o diabo. Essa era a pegadinha. Se houvesse, ele semeou dúvida no coração de Jesus. E você sabe, o diabo, ele é persistente, mas ele não é criativo. É o que ele fala no seu ouvido todo dia. Se você fosse justo, você não estava passando por isso. Se você fosse favorecido, isso não estava acontecendo. Se você realmente fosse amado de Deus, tal coisa não ia ser assim na sua vida. Mas o que Jesus responde para o diabo? Nem só de pão vive o homem, mas tudo que sai da boca. O que saiu da boca de Deus? Você é o meu filho amado. Ou seja, irmãos, a questão não são as circunstâncias naturais, não é o pão, não é o carro, não é o aluguel, mas o que te sustenta é a palavra de Deus. É você saber que você é justo, que você é filho amado, que você é favorecido de Deus. Sabe, porque circunstâncias vêm e vão, e é na hora do teste que nós temos a oportunidade de dar a resposta correta. Sabe, é nesse momento em que a nossa fé é checada, e que a gente precisa dar, é onde é checado a nossa fé, porque é muito legal quando está dando tudo certo, quando a gente está aqui sentado domingo de manhã, o ar-condicionado ligado, tudo tranquilo, você pensar e falar, realmente eu sou filho de Deus. Mas o teste é a hora que as coisas dão errado. E aí, a hora que as circunstâncias vêm, e aí o inimigo vem questionar a sua fé. E muitos aí perdem a sua fé, perdem a sua semente, entrega o jogo, sabe? E o diabo rouba a sua fé. E o diabo rouba a bênção que você receber. Porque você precisa permanecer em fé, porque fiel é aquele que prometeu. Ele vai cumprir na nossa vida, irmãos. Então nós precisamos ter convicção de que nós somos justos, nós somos filhos, nós somos amados. Amém? Mas vamos lá, eu falei para você abrir em Romanos 4. Então, agora no verso 4 diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada ou imputada como justiça. Então você está entendendo aqui o que o apóstolo Paulo ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: aquele que trabalhou, imagina, você trabalhou o dia inteiro, e aí no final do dia você chega para o seu patrão. Esse salário é algum tipo de favor? Não, é uma dívida, porque você fez a sua parte. Agora, ele está dizendo o seguinte: aquele que não trabalhou, e mesmo assim foi lá receber, esse recebeu favor. Então veja, qual que é o problema? Muitos se relacionam com Deus como trabalhador, que é trabalhar para receber. Deixa eu falar, nada errado em você trabalhar, estou falando agora ministerialmente. Agora, a Bíblia fala que nós não fomos salvos por causa das nossas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Há uma diferença aqui. Você está me entendendo? Uma coisa é você fazer as coisas para merecer o amor de Deus.
outra é você fazer as coisas porque você entendeu que é amado por Deus. O dia que eu entendi que eu era amado por Deus, eu fui fazer a obra de Deus. Não para conquistar o amor de Deus, mas porque eu fui conquistado pelo amor de Deus. Eu fui conquistado, sabe? É como os discípulos chegaram para Jesus e disseram: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida? Sabe, eu não achei mais nada na minha vida fez sentido, mais nada do que eu fazia, eu tinha mais prazer. O meu prazer passou a ser a obra de Deus. Mas eu não fiz isso para conquistar Deus, eu fiz isso porque eu fui conquistado por Deus. Sabe, esse é o grande problema, porque muitas pessoas que a gente vê trabalhando na igreja, né, aqui nem tanto, mas as pessoas, elas trabalham, e tem pessoas que que fazem muitas coisas dentro da igreja, e você fala: nossa, esse irmão é uma bênção. Mas por trás daquilo existe um tremendo medo, uma tremenda acusação, uma tremenda necessidade de ser reconhecido por Deus. Mas é o trabalhador querendo pagamento. Deixa eu dizer, não, Deus não se relaciona com você nessa base. Sabe, não faça nada para receber algo de Deus em troca. Sabe, eu me lembro que o nosso pastor uma vez estava fazendo uma palavra de dízimos, ele falou: olha, se você traz o seu dízimo para receber algo em troca, não faça isso. Não faça isso. Se você quer alguma coisa de Deus, simplesmente peça. Simplesmente peça. Porque aí Deus te dá. Agora, se você quer trocar, Deus não vai te dar. Ah, por quê, pastor? Porque Deus não quer que você pense que Ele se relaciona com você dessa forma. Então nunca faça nada na base de troca, irmãos. Nunca faça nada. Nós somos da fé. Nós somos aquele trabalhador que não trabalhou e foi lá para receber o seu salário. Sabe, agora eu quero dizer que se o Senhor te abençoou e você quiser, você pode fazer. Mas por amor a Deus, não para receber algo em troca, não para não para conquistar o amor de Deus, porque nós somos aqueles que são os da fé, daqueles que creem no Senhor Deus. Amém? Sabe, irmãos, isso é tremendo, isso é algo muito importante para que a gente entenda na nossa vida cristã, porque a nossa maneira de relacionar, então, como eu falei, tudo depende do favor. Se você não entender como que funciona o favor, você vai ficar o tempo inteiro lutando e não vai receber as bênçãos do Senhor. Sabe, e o que nos impede de receber o favor de Deus é a nossa justiça própria, é essa nossa maneira de relacionar com Deus baseado no merecimento, baseado naquilo que nós colocamos no nosso relacionamento de meritocracia. Então, como eu já baguncei tudo, vamos abrir, eu vou pregar uma outra mensagem. Eu vou falar sobre o filho pródigo hoje. Deixa eu só descobrir, eu acho que é Mateus 14, deixa eu olhar aqui. Tem hora que é NVI, tem hora que é Almeida, depende do dia. Tem Lucas 15, vamos ver, está mais fácil. Tem todos os evangelhos. Nós vamos ler Lucas 15 no verso 11, que é hoje eu estou na NVI. Você sabe que esse título, Parábola do Filho Pródigo, aqui na minha está o Filho Perdido, esse título, na verdade, é a editora que está publicando a Bíblia que coloca esses títulos, né? Essa questão de divisão de capítulos e versos não tem no original, né? É uma forma de simplificar, de facilitar para a gente encontrar. E o título também. Agora, aqui fala que é o filho pródigo, né? O filho perdido. Mas essa parábola aqui, ela não fala a respeito do filho que se perdeu. Porque Jesus aqui está conversando com os fariseus, né? E essa parábola aqui, ela fala, na verdade, sobre o outro filho. Mas eu sei que o senso comum estuda sobre esse filho que saiu da casa. Se der tempo, nós vamos falar dos dois. Mas deixa eu ler aqui, verso 11. Então Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante.
e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou: o que estava acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, não é nem mais irmão, né? Quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então aqui a parábola fala sobre dois filhos, na verdade. Não é sobre o filho pródigo, fala sobre dois. E no meu entender, quando Jesus está falando essa parábola para os fariseus, quem vocês acham que são os fariseus? O filho que saiu da casa ou o filho que está dentro da casa bravo? O filho que está dentro da casa bravo, que são os fariseus. Porque os fariseus eram os religiosos da época, eram aqueles que guardavam a palavra de Deus zelosamente. Mas aqui é uma parábola que fala a respeito de graça. Você sabe, a Bíblia fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você sabe, a lei foi dada, porque a lei eram pedras, a lei é impessoal, a lei eram pedras, mas a graça é uma pessoa, ela veio até nós, na forma de Jesus Cristo. Então, Jesus está ensinando a respeito de graça. E veja, aqui, eu não vou falar sobre o filho que se perdeu, porque eu estou falando com os filhos que estão na casa. Os filhos que acordaram domingo cedo e vieram para cá. Então, nós somos como os filhos o filho mais velho aqui. E essa parábola fala a respeito de graça. E o problema é que esse pai não tinha apenas um filho problemático. Os dois filhos tinham um problema. Só que um teve coragem de chegar no pai e falar: ó, está muito chato aqui, eu não gosto de você está demorando para morrer, melhor você me adianta minha parte da herança aí, que eu vou me divertir. Isso aqui é perca de tempo. Esse negócio de igreja é perca de tempo. Estou indo embora, tchau para vocês. Um teve coragem, o outro pensava do mesmo jeito, só não teve coragem de fazer isso. Pensava do mesmo jeito, irmãos. Por quê? Quando o outro volta, ele se indigna. Agora, veja, se ele achasse que a casa do pai era melhor, ele ia falar: ó lá, ó, agora descobriu que aqui é bom. Não, ele fala o quê? Se divertiu, né? Se deu bem. Agora que você está... Agora no leito de morte você aceita Jesus? Hã? Você sabe? Eu tinha um amigo que ele falava isso, né? Não, ele conhecia o evangelho. Não, na hora que eu estiver morrendo, eu vou falar: ai, Jesus me perdoa, e aí eu vou para o céu. Por quê? O conceito dele é que a casa é muito chata. Ele achava que na casa era muito chata. Então ele falou: eu vou curtir minha vida,
Na hora que eu estiver morrendo, porque ele também não queria ir para o inferno, né? Bobo, né? Na hora que eu estiver morrendo, aí eu oro e peço, e aí eu vou para o céu. Porque ele não sabia que dentro da casa você pode ter prazer. Aliás, o prazer da casa é muito melhor do que lá fora. Você sabe, lá fora pode ter prazer momentâneo. Lá fora existe um tipo de prazer. Mas veja, dentro da casa, o prazer é diferente. Vocês estão entendendo quando eu falo casa? Dentro da igreja, na comunhão com Cristo, na comunhão com os santos. Sabe, mas na cabeça daquele rapaz a diversão era lá fora. E por um tempo até foi. Até a Bíblia fala que lá teve fome. Agora, engraçado que quando ele volta para a casa do pai, o pai manda matar um novilho cevado. Você sabe o que é isso? É um boi gordo, é um boi de engorda. Deixa eu dizer, em tempo de fome, ninguém engorda boi. Aquele pai era riquíssimo. Para ele estar engordando boi em tempo de fome, você imagina a abastança na casa do pai. Mas ele nunca desfrutou, porque ele era como o filho que ficou na casa. Qual que era o problema do filho da casa? Ele falou, olha, eu te servi como um escravo. Esse era o problema. Ele achava que ele era um empregado, pai. Você nunca me deu um cabrito para eu matar, para eu comer com os meus amigos. O pai fala, filho, era tudo seu. Era tudo seu, você nunca pediu. Sabe qual que é o nosso problema? Por que a gente não recebe? Porque a gente se relaciona com Deus como empregados. Porque a gente está tentando merecer as coisas de Deus. Porque a gente é esse filho velho que ficou dentro da casa, tá? Acha que a diversão está lá fora, mas a gente tem medo de sair, né? A gente tem temor, né, pastor? Eu não vou para o mundo, né? Mas está morrendo de vontade de ir. Porque a gente não desfruta, porque a gente ainda tem até um filme, O Estranho no Ninho, né? A gente não vê isso aqui como a nossa casa, a gente não vê Deus como nosso Pai. A gente não tem fé para receber, a gente se relaciona nessa base de troca, base de desempenho. Como é que eu vou pedir alguma coisa para Deus, porque eu tenho tanto defeito, eu tenho tanto, né? Porque a gente acha que é a base de merecimento. E esse é o problema do filho que ficou dentro da casa, ele era filho. Agora, você quer saber o que é pior? A Bíblia fala que quando o filho mais moço vem até o pai e pede a sua herança, a Bíblia fala que o pai não deu só herança para aquele filho. A Bíblia fala que o pai repartiu a herança entre os dois. E você sabe, na Bíblia, claro que isso aqui é dentro do contexto judaico, o filho mais velho, o primogênito, ele tem direito à porção dobrada. Por quê? O filho mais velho, ele tinha que ficar responsável para cuidar dos pais. Então ele recebia, se eram 5 filhos, a herança não era dividida igual entre os 5. O primeiro, o primogênito, ele recebia o dobro daquilo que os outros 4 iriam receber. Isso que é a porção dobrada, não é que ele tem o dobro dos outros. Mas nesse caso era o dobro, porque eram só 2 filhos. Então ele recebeu o dobro do que o filho que saiu de casa. Então ele tinha muito mais, já era tudo dele. Mas ele não tinha fé para poder gozar das coisas que eram do pai. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque... e aí, por que ele se dói quando o filho volta? Porque na cabeça dele é isso, você se divertiu, né, safado? Eu fiquei aqui ralando, fiquei aqui trabalhando, fiquei aqui orando, tinha que ir na cela, tinha que ir no culto, tinha que fazer um monte de coisa, e não aproveitei nada, né? Agora você foi, desfrutou, volta aqui, a hora que você quer. Deixa eu dizer, se ele tivesse consciência que ele sempre esteve no melhor lugar, ele nunca ia se comparar com o filho que saiu. Sabe, irmãos, então, essa parábola é um alerta, e foi um alerta na época. Jesus estava alertando os fariseus, cuidado, porque você está se relacionando da maneira errada com Deus. Sabe, você corre o risco de estar fazendo tudo certo, não está recebendo nada, porque você está se relacionando na base errada. Você não entendeu o favor, você não entendeu o que é graça. Sabe, isso é o que é de mais precioso na vida cristã. Você precisa entender isso. Sabe, porque você falar que Deus abençoa o bonzinho, irmãos, qualquer religião funciona. O que tem de especial nisso?
falar que Deus abençoa aquele que é bonzinho. Não, deixa eu dizer, Deus prova a bondade dele, abençoando aquele que não merece. Porque Ele não te abençoa porque você é bom, Ele te abençoa porque Ele é bom, porque a natureza dele é boa. Convenhamos, irmãos, para quem é bom, até a gente que é ruim, dá gosto dar as coisas, né? Poder abençoar quem quem é bonzinho, né? Dá gosto a gente servir uma pessoa. Ah, não, obrigado, não precisava fazer isso, né? A gente até faz mais, né? Agora vai servir o cara. Não, ainda bem que você fez isso mesmo. Eu estava achando que você não vinha aqui fazer isso para mim, né? Aí ninguém quer, né? Você sabe, nós éramos ingratos, nós somos ingratos, sabe? E Deus mostra, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos os seus inimigos. Sabe, isso é que é verdadeiro amor. Sabe, para Jesus chegar lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, Mateus 5 e 6, e falar assim, amai os vossos inimigos, sabe, isso não é retórica, isso não é discurso para fariseu ver, não. Quando Jesus prega, amai os vossos inimigos, é porque Deus fez isso conosco. Eu sei que é difícil a gente acreditar que nós éramos inimigos de Deus, né? Mas a Bíblia fala que todos nós éramos inimigos de Deus, até nos tornarmos os seus filhos. Sabe, a maneira dele demonstrar a bondade dele é dessa forma. Né? Quantas vezes, às vezes as pessoas falam, pastor, se Deus é onisciente, se Ele sabe de todas as coisas, por que Ele permitiu que o homem pecasse? Por que Ele permitiu que tudo isso acontecesse? E a resposta que eu tenho é porque Deus queria provar o quanto Ele nos ama. Porque você sabe, amar quem é bonzinho é fácil. Né? Enquanto está dando tudo certo, enquanto a gente está fazendo tudo bem, e Deus amar a gente, talvez a gente um dia pensasse assim, Deus me ama, mas Deus me ama porque eu faço tudo certo, porque eu nunca pequei. Será que se o dia que eu pecar, Deus vai me amar? Sabe, então, mas Deus, Ele nos ama quando nós ainda éramos seus inimigos. Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Agora deixa eu dizer, hoje nós somos justos. Nós não somos mais pecadores. Amém, irmãos? Sabe, justiça é uma posição espiritual. Sabe, hoje nós somos justos, nós somos filhos de Deus. Sabe, justiça não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, nada a ver com o seu desempenho. A Bíblia fala que por causa do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, mas por causa da justiça de Cristo, muitos foram feitos justiça de Deus. Então veja, você não é pecador pelo que você faz, você não se tornou pecador pelo que você faz, você já nasceu pecador. Deixa eu dizer, minha filha de 4 meses já é pecadora, sabe? Porque não é o que a gente faz, e ainda que se fosse pelo que faz, eu quero dizer que ela já tem muito pecado com 4 meses de idade, viu? É incrível, é incrível. Criança, vocês também têm da mesma idade. Criança já manipula você com 3 meses, com 2 meses de idade. Choro fake, e as coisas. Então, se a questão fosse essa, mas deixa eu dizer, a gente não é pecador porque a gente comete pecado. A gente comete pecado porque a gente é pecador. E não o inverso, vocês entenderam? Eu acho que fui confuso. O pecado só manifesta aquilo que a nossa natureza é. Porque a Bíblia fala que nós nos tornamos pecadores porque Adão pecou. Mas isso é injusto, né, pastor? Mas calma lá, a Bíblia fala também que porque Jesus foi justo, nós nos tornamos justiça de Deus. Então não é o que você faz. Não deixa eu perguntar para você. O incrédulo, vamos só melhorar aqui. O que é o conceito de justiça? Vamos dar um exemplo aqui. Boas obras é um tipo de justiça. É a prática da justiça. Fazer boas obras, dar esmola, né? Ajudar as pessoas, é um tipo de justiça. Então vamos supor, o ímpio ele pode fazer essas coisas? Agora, ele é justo porque ele fez essas coisas? Não, ele não é justo. Agora vamos pegar um crente. Um crente pode pecar? Ele deixou de ser justo por causa disso? Não tem nada a ver com a gente, irmão. Vocês estão me entendendo? É justo aquele que está debaixo do sangue de Cristo. Não é o que você faz, não é o seu desempenho. Como eu falei, o seu desempenho vai ser consequência
da medida de entendimento que você tiver a respeito do quanto você é justo. Quanto mais entendimento da graça, quanto mais entendimento da justiça, mais você vai ser justo. Agora, você pode ser justo e não ter entendimento, e viver ainda como um filho pródigo. O filho pródigo, ele era filho, mas ele decidiu viver longe do pai, decidiu viver como um bastardo. Agora eu pergunto, ele deixou de ser filho? Estava passando fome, deixou de ser filho? Estava invejando a lavagem dos porcos, deixou de ser filho? Não, não deixou. Você está me entendendo? Tem muito filho que está literalmente comendo o pão que o diabo amassou, mas não deixou de ser filho, só não teve o entendimento da justiça, só não se deu conta que o lugar de provisão é dentro da casa do Pai. E para aqueles que acham que a casa do Pai é um lugar chato, a Bíblia fala que quando ele voltou, teve festa naquele lugar, teve música, teve dança, sabe? Há uma diversão saudável dentro da casa do Pai. A Bíblia fala que Jesus veio para que a gente tivesse vida em abundância. Eu sei que o conceito que o diabo conseguiu impregnar no mundo é que a igreja é esse lugar insosso, sem sabor, monocromático, não é assim que eles falam que o céu é? Tudo branquinho, branco, preto e branco. Não chegou a ver a cores no céu, tudo preto e branco. Sabe, esse lugar monocromático, deixa eu dizer, isso é a maior mentira. Porque você sabe, eu tinha medo disso, né? Falei, vixe, vou ter que ir para o céu, lá deve ser tão sem graça. Mas como não tem lugar melhor, né? Outra opção que me deram é muito quente. Mas fazer o quê, né? E eu tinha medo disso. Eu falei, Deus, eu vou ficar muito entediado, né? E um dia o Espírito Santo falou, não, meu filho, não é assim não. Não é assim, eu me preocupo com você. A Bíblia fala, quando você vai ver lá em Gênesis, na criação, que Deus não deu apenas árvores frutíferas, deu até árvore, criou para Adão no jardim do Éden, tinham árvores que eram agradáveis à vista. Deus se preocupa até com a estética de onde você está, sabe? E não é de Deus lugares monocromáticos, muito pelo contrário, Deus criou esse planeta, e é cada maravilha, cada coisa que a gente fica deslumbrado, né? Não sei quem, o Dedé botou um vídeo, né? Foi você que botou? Não, acho que foi o Daniel. Fez um vídeo do avião, ele estava vindo de Seattle, né? Aquelas montanhas com aquela neve em cima, aquilo tudo maravilhoso, aquele céu azulzinho. Deus preparou tudo isso para nós, irmãos. Sabe? Mas a ideia que o mundo vende, não, a igreja é lugar chato, a igreja, o céu é um lugar horroroso, é monocromático. Não, isso é a maior mentira que o diabo conta. Sabe, se tem um lugar onde existe alegria de verdade é aqui. Sabe, porque quantas vezes eu já vi pessoas com uma aparência de alegria, né? À noite, né? Na balada, mas vivendo, se afundando nas drogas, porque elas mesmas não conseguem por si só mais se tornarem alegres. Precisam de bebida alcoólica para ficar alegre, para ficar, né? Precisa seguir um padrão para ser aceito. Sabe? E se tornam escravas da aceitação e de uma pseudo-felicidade. Sabe? Isso não é vida, irmãos. Isso não é vida. Sabe? A vida plena é quando nós descobrimos a alegria. Sabe? E quando nós nos tornamos livres. Porque sabe qual que é o problema? O apóstolo Paulo fala assim, que Deus não nos deu um espírito de medo para que nós não se tornássemos, vivêssemos debaixo da escravidão. Vamos ler isso aqui, deixa eu achar também onde que está isso aqui, para você abrir sua Bíblia. Se não me engano, é lá em Coríntios. Não, perdão, errei feio. 2 Timóteo 7. Não, é em Coríntios mesmo. Porque ele também fala isso, por isso não deu espírito de medo, né? Romanos 8,15. Me dá um desconto, irmãos. Pois vós não recebestes um espírito que vos
escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Então veja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vós não recebeis um Espírito que vos escravize para andares uma vez mais. O que é esse uma vez mais, irmãos? Deixa eu explicar para você. O judeu, ele era um escravo da lei. O tempo inteiro ele estava preocupado. Não, se eu fizer alguma coisa errada aqui, Deus vai me castigar. Isso é escravidão. Então está falando assim, olha, Deus não te deu um espírito de escravo, para você mais uma vez, se colocar, você ficar com medo. Qual que é o medo? De errar. O medo de andar debaixo da lei. Então você sabe, tem cara que estava lá no mundo, ele vem para a igreja, ele começa a ficar paranoico, ele fica com mais medo ainda. Aliás, você sabe que tem muito não crente que fala isso, eu não quero ir para a igreja, porque eu tomo minha cervejinha aqui, eu fumo meu cigarro aqui, eu não quero ir para a igreja, porque na cabeça dele qual que é? Que o dia que ele for para a igreja, aí agora Deus vai ficar no pé dele. Agora, só para você entender, pecado, tanto faz se é crente ou se é ímpio, é pecado do mesmo jeito. Não é porque o cara não é crente que o que ele faz não é pecado, também é pecado. Mas qual que é a ideia? O dia que eu for para a igreja, eu virei escravo. Então aqui está dizendo que Deus não te deu um espírito de escravidão, para você continuar com medo de errar, muito pelo contrário, Ele te deu o espírito de filho. Você é livre porque agora você é filho. Se você errar, você não vai ser mais expulso de casa. Se você errar, tem um papai que vai cuidar de você. Você está me entendendo? Então há uma diferença. Nós não podemos mais nos colocar debaixo de espírito de medo, porque nós não estamos mais debaixo da lei, porque agora nós somos os filhos amados. Sabe, é isso que nós temos que entender. Isso é libertador, irmãos, porque o problema dos crentes é que muitos estão ainda debaixo do espírito de escravidão. Quando eu falo como escravos, entenda-se que é essa relação de empregado. É porque hoje é difícil a gente falar de escravo, não tem mais escravo. Hoje tem empregado, que é quase um escravo, dependendo de alguns lugares, né? Mas então entenda esse espírito de empregado. Deus não te trouxe aqui para ser um empregado dele. Deus te transformou em filho. E filho não tem medo. Às vezes, né? Fica com medo da cinta, quando apronta demais. Mas é um medo diferente, não é o medo de ser expulso. Não é o medo de não ter o que comer no outro dia. Você acha que meu filho fez tudo errado, você acha que eu vou deixar ele sem comer? Você acha que o seu pai vai punir você tirando o seu emprego? Você acha que é esse o tipo de punição? Não. O seu pai vai cuidar de você. Sabe, nós recebemos um espírito de filiação. Porque hoje nós vivemos debaixo do favor imerecido. Nós não merecíamos ser chamados filhos de Deus. Mas a Bíblia fala que Cristo Jesus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Entendeu? Nós não podemos viver debaixo desse espírito de medo e escravidão, que é o espírito do empregado, daquele filho que estava na casa. Ele achava que ele era um escravo, ele era filho, mas eu imagino que ele não desfrutava do pai, porque ele era o tempo inteiro querendo agradar o pai, o tempo inteiro baseado naquilo que ele fazia, e se ele não fizesse certo, ele não tinha fé para pedir as coisas para o pai. E esse é outro problema, porque, irmãos, todos nós temos nossas falhas, todos nós temos nossos erros. Se a gente for esperar ficar perfeito para poder receber alguma coisa de Deus, nós não vamos receber nunca.